Bitcoin e altcoins, o ciclo continua o mesmo? Houve mudanças nesse ciclo? Teremos ainda a tão sonhada alta este ano? A gente vai, neste vídeo de hoje, refletir bastante sobre o ciclo do Bitcoin e as altcoins. Se ainda teremos chance de encontrar uma nova alta ou se realmente o ciclo do Bitcoin irá repetir-se mais uma vez e já não teremos mais um novo topo histórico. Então vem comigo com esse vídeo, que é muito importante agregar esse tipo de informação crítica e conhecimento para você. E se ainda não está inscrito no canal, a única coisa que eu te peço é inscreva-se no canal para que o YouTube possa te enviar cada vez mais os nossos vídeos sobre bitcoins, criptomoedas, altcoins, investimentos em pool de liquidez, etc. Então, vem com a gente. Depois de quase 8 anos nesse mercado, poderemos estar vendo aí o Bitcoin mudando pela primeira vez. Então, vamos lá. Atualmente, eu vou começar por esse gráfico que muitos que nos acompanham desde junho, julho, que eu fiz esse gráfico da forma que ele está pela primeira vez, está vendo que sim, ele está seguindo este gráfico. Mas, como ainda estamos no final de outubro e ainda existe uma perspectiva da economia global de novas altas, não só nas bolsas de valores, mas até o que ocorreu no ouro e na prata e nos metais, até como a platina recentemente, nós temos aí ainda um respiro de alta para acontecer. Resta saber se esse respiro de alta vai ter um impacto direto no Bitcoin e principalmente nas altcoins. Então olha só, esse gráfico que a gente está com você aí na tela, ele foi feito com base ao ciclo do Bitcoin. Essa data 6 de outubro aqui, que eu coloquei, foi feita de acordo com o último ponto dos 1050 dias após o fundo anterior. E ele iniciava justamente nessa região. E essa data de 24 de novembro está como a data marcada pelo ciclo de que o Bitcoin já está em queda. Atualmente, ele está seguindo este padrão. Eu confesso que eu adoraria, pode ter certeza, gente, que o que eu mais quero é que o padrão cíclico do Bitcoin seja quebrado pela primeira vez. Não sabemos se isso vai ocorrer agora. Até agora não está ocorrendo, ele está repetindo a mesma coisa. Então, duas coisas que eu quero mostrar nesse gráfico do Bitcoin aqui. E para isso, eu vou utilizar um gráfico mais limpo aqui para a gente poder entender. Primeiro, eu vou utilizar aqui o Bitcoin Halving ciclo e eu tenho que estar num tempo semanal para poder explicar isso aqui. Vamos lá. Se você já viu isso, cara, desculpa, tenha paciência, mas assista de novo, porque a cada vez que eu mostro esse tipo de movimento, você pode enxergar algo diferente, que é o que muitas vezes eu enxergo aqui. Então vamos lá. Quando a gente olha o ciclo do Bitcoin, a gente tem essa linha vermelha como ponto chave de que o Bitcoin está em queda, ou seja, está em correção em direção ao bear market. Nunca em nenhum ciclo do Bitcoin ele fez topo nessa região da linha vermelha, que é dia 3 de novembro, é o que está marcado aqui no gráfico. Pontos anteriores, tá aqui a mesma coisa, ó. Esse aqui é o ciclo 2021, na linha vermelha, que corresponde a 80 semanas após o halving. Ele diz que a região de tomada de lucro já terminou. É o que esse gráfico leva aqui. E conforme eu falei, depois dessa linha vermelha, inclusive na própria linha vermelha, ele já não tem nenhum outro topo sendo feito. Ele já inicia uma queda de correção no bear market, que levou o Bitcoin a uma correção de praticamente
aqui, né, do topo ao fundo, 77%. Da linha vermelha ao fundo, 73%. E da região do topo à linha vermelha, nós tivemos aí praticamente 16% em correção. Ciclo passado, a mesma coisa. E veja bem, por que que eu estou falando isso e trazendo mais uma vez isso para vocês? Aqui, neste período passado, eu fui um dos poucos canais, inclusive dia 4 de dezembro de 2021, tem um vídeo que eu subi no canal, aonde eu mencionei, já estamos em bear market. Era mais ou menos essa região aqui, neste candle verde, que na verdade ela foi nessa semana dessa queda aqui, ó. Você pode buscar aí no canal, ok? E quem se protegeu nessa região de 50 mil dólares conseguiu comprar Bitcoin no final do ano a 18, 19 mil dólares. Então, meu único objetivo aqui não é jogar, como é que diz? Jogar sal no café de ninguém, não. Meu objetivo aqui é alertar para que você saiba que existe esta possibilidade cíclica do Bitcoin, do ciclo já haver terminado e já iniciarmos uma correção. Quando eu falo isso, eu estou falando historicamente do ciclo do Bitcoin. Mas eu ainda espero que tenhamos alta até a primeira quinzena de novembro. Mas não posso deixar de alertar que você tem que ter um alerta, você tem que ter conhecimento do porquê eu acho que isso pode acontecer. Ciclo anterior, 2017, eu estava no mercado entrando aqui, eu entrei mais ou menos aqui atrás da metade do ano, aqui, Bitcoin estava 1.800 mais ou menos quando eu entrei, ó, foi nessa região aqui em maio, ó. Bitcoin estava 1.800 dólares aqui. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. E nessa região aqui foi quando eu entrei no mercado. Então, o Bitcoin nesse ano de 2017, mais uma vez, na linha vermelha, já não teve mais topo histórico. O topo histórico ele bateu em dezembro. Do topo histórico à linha vermelha, ele corrigiu 40%. E da linha vermelha até a correção total do mercado de fundo, aqui, o Bitcoin meteu 73%. Coincidentemente ou não, a mesma porcentagem que ele fez no ciclo de 2021. É isso que eu digo. O ciclo ainda está ativo, ainda está se repetindo. Quando que este ciclo vai quebrar? Pronto, aí chega o momento que todo mundo adoraria que eu tivesse em alto e bom som falando: é alta, gente, é 200 mil, é 300 mil, é 600 mil. Cara, se fizer isso, como diz a história, oxalá faça isso. Por quê? Porque eu tenho muitas altcoins que estão precisando fazer 2, 3, 4, 5x. Entendeu? Então, tipo, eu não sou torcedor de queda. Não. Porque eu só tô vendido no Bitcoin e 80% da BNB. O resto tudo eu não vendi. Até Ethereum eu recomprei. Tu acha que eu não quero que Ethereum bata 6 mil? É claro que eu quero. Desculpa a palavra que eu vou dizer. Idiota de que pensa que eu não quero. De quem pensa que eu não quero. É claro que eu quero. É claro que eu quero a alta. Para mim, o Bitcoin subir a 150 mil não vai mudar muito os meus investimentos agora. Porque eu já estou preparado para comprar mais quando ele cair. Ah, e se não for esse ano, só cair ano que vem? Não tem problema. Agora entrou o meu jogo de paciência no Bitcoin
para um bonito DCA a partir do momento que ele perca os 100 mil dólares. Aí eu começo o meu DCA lentamente até o fundo, ou pelo menos próximo do fundo que ele chegar. Quando a gente vê esse ponto de fundo, inclusive, você pode pegar aqui, nos 2 ciclos não pegou 73%, se a gente pega aqui e vamos dizer que o Bitcoin venha seguir o ciclo, então ele vai corrigir aqui perto dos 15%. E olha onde está os 15%, em cima da nossa LTA de suporte, que eu tenho comentado que se ele perde isso, para mim, eu já colocaria o selo de que iniciamos o bear market. Mas bem, vamos lá. Se ele chegar nessa região, na linha vermelha, e corrigir 73%, como ele já fez no passado, o Bitcoin vai estar aproximadamente em 28 mil dólares. Cara, eu acho muito difícil, confesso com toda a seriedade. O meu ponto de fundo no Bitcoin está na linha vermelha aqui, 63 mil dólares. É onde eu acho que teremos o fundo do Bitcoin, porque eu acredito em 50 e poucos % de correção do topo até o fundo. Ó. Aqui ele dá exatamente 50% de correção aqui, ok? Ele pode ir um pouco menos, ele pode ir até 48 aqui. Sim, é possível ir até o 48. Mas 63 é um ponto que para mim, se ele bater isso, cara, eu já vou estar felizão de comprar Bitcoin a 63 mil. Mas vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, porque eu quero que todo mundo assista. Aí você tira aqui, as altcoins, o que é que acontece com as altcoins? Não estamos tendo a possibilidade de surfar uma alta forte em altcoins, a não ser altas de períodos específicos ou altcoins específicas. Então, o nosso comportamento com as altcoins tem que estar completamente alterado agora. A partir de hoje, você tem que estar com seu comportamento em altcoins completamente mudado. Você agora vai começar a surfar altas específicas, tirar o lucro e começar a trabalhar até com a mesma altcoin, mas ou você tira o lucro ou você salva o seu capital de investimento, que é o que eu brinco, o seu amigo bêbado. Este tem que ser o seu comportamento agora com as altcoins, porque o próprio gráfico de Altcoin Season já tem nos mostrado que, olha só, em dezembro tivemos muitas altcoins que hoje valem 6 centavos, estava 40 centavos. Altcoins que valem hoje, sei lá, 18, estavam 36 centavos, 36 dólares, valia 18 dólares. Aqui a mesma coisa. Em setembro agora, tivemos por várias vezes uma possibilidade de surfar altas em várias altcoins. E aí eu posso citar inúmeras. Eu vou puxar qualquer um aqui. AVAX. Olha só, AVAX. Deixa eu tirar agora o Bitcoin Halving ciclo aqui. Olha a AVAX. Nessa região, dezembro de 2024, bateu 54 dólares. E agora ela está 20. E agora, em setembro, ela bateu 36. E agora está 20. Então, ou seja, qual é o nosso comportamento em altcoins? Por exemplo, estou em AVAX, comprei a 17 dólares, a AVAX subiu. Cara, dobrou o capital. O cara que comprou a 17, ela agora em setembro, o cara comprou a 17 em junho, ela em setembro dobrou o capital. Cara, se quer continuar em AVAX arriscando uma alta maior, salva teu amigo bêbado, salva teu capital, salva o que for maior. Se o lucro for maior, salva o lucro e deixa o capital lá. E esse lucro você já vai buscar outra florzinha para poder polinizar e sugar o néctar dela. É assim que você, abelhinha querida do meu coração, vai trabalhar a partir de agora. Existem muitas altcoins que deram oportunidade. Ah, Sandro, mas falar que subiu é fácil depois de ter subido.
Não é isso que nós estamos tratando agora. O que eu estou tratando está em termos de mudança de comportamento de investidor. A mudança de comportamento de um investidor não é a mesma atitude de um homem ou mulher que vai casar, que quer levar a relação para o resto da vida. Não. A relação de um homem e um investidor com o seu ativo, principalmente neste mercado que nós estamos, que é muito volátil, não pode ser relação de casamento. E sim, infelizmente, tem que ser relação de aproveitador. Você tem que ser um aproveitador. Eu vou aproveitar que ela subiu e tirar meu lucro. Então, se você está, exemplo, vamos dizer que você está em Polygon agora, né? Vamos dizer que você está em Polygon. Olha o que Polygon fez em dezembro. Bateu 76 centavos. E agora em setembro bateu 29 centavos. Vamos dizer que você está em Polygon agora, né? Vamos dizer que você está em Polygon agora. Ah, entrei em Polygon. Polygon pode bater $1, Sam, todo mundo adoraria. Por quê? Porque faz logo 5x. Mas você está em Polygon. E Polygon voltou à região, tipo, fez 50% de lucro, vai tirando. Fez 30% de lucro, vai tirando. Ou seja, não espera bater $1 para você dizer, pronto, agora que bater $1 eu vou tirar tudo. A não ser que seja um dinheiro que você diga, não, isso não me faz falta. Mas acredite, se você trata, às vezes, essas criptos como um dinheiro que não lhe faz falta, corre o risco de você ter muito menos do que quando você comprou ela. Muito menos do que quando você comprou ela. Vou dar um exemplo simples aqui. Por quê? Porque pode acontecer como aconteceu com esse token aqui, ó. Uma cadena da vida. Olha para isso, ó. Acabou o projeto. Tem gente ainda tentando recuperar, mas acabou o projeto. Então, agora recentemente, em dezembro, que ela bateu $2, e em setembro, nem setembro ela não fez foi nada, ela ainda fez em maio, que bateu 70 centavos, ela agora vale 6 centavos. Ela vale 6. Aí você vai esperar ela voltar a $2? Cara, eu não esperaria. Eu não esperaria. Pode voltar? Acredito muito que não. Vou dar outro exemplo. Você tem uma Polkadot aqui da vida. Você tem uma Polkadot que ela em dezembro bateu $11. Ela agora em setembro só bateu 4. Olha aquele gráfico. Aqui a Polkadot bateu 11. Aqui a Polkadot bateu 4. Ah, ela vai ter atualização. Show! Show que ela vai ter atualização. Qual é o meu comportamento se ela vai ter atualização e o meu preço médio, por exemplo, está aqui em 3,72, por exemplo. Não sei se é esse. Tem essa linha verde aqui, provavelmente deve ser linha de compra, ok? Vamos dizer que o cara comprou aqui a 3,72. E ela, do preço que está agora, com a atualização, ela fazer 50%, cara, já começa a salvar o seu capital de entrada. Ah, ela, vamos dizer, estourou, voltou ao que estava em dezembro do ano passado, bateu 200%, cara, pelo amor de Deus, realiza lucro de uma vez, ok? Então, hoje nós temos um ponto muito interessante e vários indicadores que nos levam a crer que o Bitcoin, na primeira quinzena de novembro, vai romper novo topo histórico. Temos vários indicadores que mostram isso, ok? Mas nós temos um único indicador. Na verdade, temos dois indicadores. Volume, que está uma negação altamente descendente, cada vez menor quando vê o volume de compra, e o volume de venda sempre é maior. E temos o indicador de tempo cíclico do Bitcoin, que pelo tempo do ciclo do Bitcoin já chegamos ao topo no dia 6 de outubro, ok? Então é muito importante que vocês tenham isso na sua cabeça, de que sim,
ainda poderemos ter mais uma pernada de alta, principalmente com relação ao rally de alta de final de ano que normalmente acontece nos mercados. Temos aí S&P 500, Bolsa Brasileira, temos vários ativos aí em alta, Nasdaq, topo histórico, tudo batendo alta. Então, nós temos que focar de que alta é muito possível acontecer. Mas temos que focar, cara, desculpa tá secando meu olho. Mas temos que focar que é possível que o ciclo tenha terminado, porque o indicador de tempo nunca enganou o ciclo do Bitcoin. Então, a partir de agora, o teu comportamento com as tuas altcoins serão diferentes. Você vai realizar lucro toda vez que a sua altcoin tiver alta. Vai tirando um pouquinho desse lucro, até que você consiga recuperar todo o capital que você investiu. E não espere que ela bata um alvo específico para que você tire lucro. Não. Abriu lucro, realize lucro, tá bom? Deus abençoe a todos. Inscreva-se no canal, que é realmente o que eu quero para que você possa aprender comigo, que estou desde 2017 nesse mercado e desde 2018 fazendo vídeo para ajudar você a compreender essa loucura e, claro, e a mudar de vida nos próximos 5 a 10 anos. Tamo junto, Deus abençoe a todos, a gente se vê no próximo vídeo.